Esse é o MoveOnCast, eu sou o Gabriel Ferraz e com grande alegria eu tô com uma pessoa que já passou pelo MoveOnCast, só que hoje tá aqui no Fórum MoveOn 2026 com vocês, Paulo Rogério da 4MDG, correto? Isso aí, Paulo Rogério Cordeiro. Paulo Rogério Cordeiro. Paulo, você que participou, palestrou aqui no Fórum MoveOn. Acabei de palestrar. A grande reflexão que você tem e que você leva desse fórum? Primeiro, agradecer o convite. A gente tem um stand aqui muito belo, então convido aí quem estiver assistindo para dar um pulinho aqui no stand da 4MDG. E acabei de finalizar a palestra, onde eu falei um pouquinho sobre intuição, percepção e a governança de dados. Então foi uma palestra que conecta esse lado emocional com o lado prático do negócio. E eu estou impressionado. É a primeira vez aqui no MoveOn, é um evento bastante premium. Gostei do layout que vocês elaboraram, né? Esse layout que conecta tanto o auditório com os estantes, ficou bastante moderno, bem divertido. E tá uma festa aqui, né? Tá muito legal aí bater papo aí sobre crédito, sobre cadastro, como melhorar, né, o dia a dia das empresas. O Fórum MoveOn, ele é um encontro anual de grandes realizações, cases feitos durante 365 dias. Paulo, ele tem um episódio completaço aqui no Fórum MoveOn, um dos nossos apoiadores, né, Paulo? Exato. Paulo, eu sou do time dos livros, eu tô vendo um livro aí, conta pra nós sobre esse livro, por favor. Maravilha, então já começo aqui tendo o privilégio de te entregar uma cópia, um presente, tá, do meu livro aqui que eu acabei de publicar, Master Data Management, MDM. Eu vou explicar para o público como isso também está conectado com crédito, e também aqui uma agendinha, aqui um caderno da 4MDG. Uau! Enfim, então um presente aí com muito carinho pela parceria aí que a gente vem estabelecendo. E rapidamente para o público aí entender, né, o que é MDM, né, essa sigla bonita em inglês, que nada mais é que a boa gestão de cadastros. Então é uma disciplina onde você aplica uma série de técnicas, tá? E essas técnicas não são apenas tecnologia, mas envolve pessoas, processos, enfim, né? É uma disciplina completa para você melhorar a qualidade dos seus cadastros e principalmente melhorar a qualidade do cadastro dos seus clientes e dos seus parceiros comerciais. E aí, obviamente, quando você consegue melhorar a entrada desses dados e a manutenção desses dados ao longo do tempo, você melhora também a sua acurácia no seu processo de crédito, né? Você precisa ter o endereço do cliente correto, a segmentação do cliente correta, as características do cliente correto. Você não pode ter cliente duplicado na base. Você precisa ter o histórico correto das vendas. Então, o MDM ele ajuda nisso, na organização desses dados, para que as empresas possam extrair valor, né, e aí aumentar a sua concessão de crédito sem trazer riscos como aumento da inadimplência. Pode ser desafiador para quem é mais cético, analítico e pragmático pensar em intuição e governança de dados. Dá um temperinho para nós. Conta um pouquinho desse segredo, vai! Eu já coloquei esse tema na palestra justamente para despertar essa curiosidade, né? Porque quando a gente pensa em intuição, a gente pensa no oposto aos dados, né? Então você usa dados para não se guiar pela sua intuição. Porém, acho que essa é uma visão um pouco míope. Quando eu trouxe esse tema para essa palestra, é a primeira vez que eu uso esse tema, então o MoveOn aqui levou isso de brinde, fiz aqui especificamente para vocês, com muito carinho. Mas qual que é a ideia? A intuição é um sussurrar, é um primeiro sinal de alerta. Ela te indica alguma coisa não muito claramente. E obviamente você não tem como provar a intuição. Mas a intuição é o que eu chamo da infância dos dados. Então você começa a perceber alguma coisa. Quando você passa da intuição, e aí você começa a observar as coisas à sua volta. Você vê aqueles processos se repetindo, as mesmas coisas acontecendo. E aí você vai para o segundo estágio, que eu chamo da adolescência, que é a percepção, né, de perceber. Você fala, eu acho que tem algo errado, isso é intuição. Eu estou vendo várias evidências que me apontam que algo está errado, que pode ser melhorado. Então a percepção e a intuição são características humanas. Só que quando você chega na percepção, você tem que passar para um novo estágio, que é o estágio dos dados. Então você fala, eu acredito que esse é o caminho. Eu estou encontrando sinais, evidências, que esse é o caminho que eu tenho que seguir. E aí você começa a usar o quê? O conceito de dados, né? Uma cultura data-driven. Então você vai usar os dados para confrontar a sua percepção.
para saber se você está percebendo as coisas certas ou se a sua percepção e a sua intuição estão incorretas. Então essa é a ideia. Então você vai usar os dados como confronto a si mesmo. Será que isso vale a pena? Será que esse é o caminho que eu tenho que seguir? Então você começa a usar os dados. E o que são os dados? São os registros organizados da realidade. Então você começa a ver várias coisas, registrar, tabular, classificar e a partir daí analisar. E aí quando você passa, né, nessa jornada e você está usando dados, você vai avançando até chegar na maturidade. E o que é a maturidade? É a governança de dados. É quando você não usa somente os dados para tomar decisões, mas você cria um sistema, um método que ajuda a manter esses dados qualificados ao longo do tempo, para que as decisões sejam assertivas e confiáveis ao longo dessa jornada como um todo. Então, a intuição é a infância, a percepção é a adolescência, o uso de dados é a vida adulta e a governança e a gestão de dados é a maturidade. Então, é essa jornada que você tem que imaginar dentro da sua empresa para chegar lá. E é importante também, Gabriel, que você consegue conectar o seu lado humano, que é a intuição e a percepção, com dado matemático, com um conjunto de informações para você tomar uma decisão. E quando você consegue fazer isso bem, você se torna um profissional mais completo e mais humano. Eita, coisa boa. Estamos chegando ao final desse nosso episódio, dessa nossa conexão. Paulo, para nós finalizarmos, aqui no seu livro tem uma dedicatória ao meu pai, Mauro Cordeiro, em memória, que uma vez me disse: filho, eles podem tomar tudo de você, menos o conhecimento. Queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso e já deixar meu muito obrigado aqui. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. É sempre um espetáculo, tá, da sua presença, do Manfield, de todo o time da Muvon, espetacular. Conhecimento é uma coisa engraçada. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você divide, mais multiplica. E meu pai, ele não teve muita oportunidade de estudo, né? Ele estudou só até a 4ª série, né, no primário. Mas ele sempre gostava de ler livros, revistas, jornais. Ele tinha esse viés autodidata. E ele passou muitas dificuldades na vida, né? Eu contei isso um pouco no nosso podcast. E ele tinha muito essa visão, né? Filho, estuda, filho, aprende. Porque como meu pai perdeu muito financeiramente, ele falou: filho, na visão dele, se você perder tudo, mas você tem no seu conhecimento, você consegue reconstruir tudo do zero. Então, em memória ao meu pai, em memória à minha mãe, esse livro honra a lembrança deles e todo o carinho que eu tenho por ambos que estão descansando lá com o Justíssimo. Esse é o Fórum Muvon, Mentes Brilhantes. Nós falamos de tecnologia, dados, pessoas, intuição e percepção, mas com um olhar maduro para a vida. E não se esqueça, do código ao coração, sempre há uma decisão. E Paulo, o futuro é escrito por quem sabe decidir. Vem com a gente, esse é o Muvoncast. Um abraço e até mais!